Portanto, os estudos podem ser enfocados sobre diferentes abordagens, tendências, metodologias, procedimentos que venham a destacar. E essas podem assumir aspectos técnicos e econômicos, psicossociológicos, psicológicos, afetivos e tantos outros N fatores internos e externos possíveis que vão implicar os campos genéticos e fenótipos motrizes. A visão de que a educação é um investimento com meios incalculáveis, que não tem um retorno quando a pessoa faz para uma ação educativa como referência entre as dependências econômicas. Então, as repercussões anatômicas colocam um campo de cortinas que possam destacar a verdade, o que a Educação e Poder Gadotti fala de 1981. Então, também individuais ou também os campos coletivos e agrupados, crescendo e suscitando muitos estudos, podendo afirmar questões importantes sobre o poder da educação. Resumir esta força, a educação põe em causa o futuro da coletividade, influencia a sorte dos indivíduos, a racionalidade, a verdade e a racionalidade, que nos coloca campos heteronômicos, que implica orçamentos consideráveis relacionados aos meios eminentes, que é a consequência entre o meio, para interagir entre as potencialidades que ocorrem na realidade e a sua totalidade, que fica um aquém muito fragmentado. Cria o potencial, como eu falei sobre potencialidade, o potencial de ação, também que relaciona uma visão maiúscula entre os abalos musculares que Arthur Guyton fala na fisiologia do humano, e uma comunidade, que coloca fatores amemoides não, ameba, porque eu fico com medo de falar ameba, tem que olhar no dicionário, mas está lá amebas, que coloca fatores frenéticos que vêm relacionar um despertar, uma caminhada que tenha que haver controle, e essa exaustão discrônica ou acrônica relacionada ao próprio motor. O motor ele tem o que? A sua manutenção. Essa manutenção é o próprio exercício que nos traz finalidades importantes. Entre essas finalidades é o campo de importação e exportação, que vem a relacionar o poder manufatureiro e o poder motriz. Okay? Então, seria um grande erro acreditar que somente o bom senso, a intuição, a credulidade, ou seja, a moralidade, sejam fatores suficientes para garantir os bons resultados almejados. Seria também falta grave acreditar que se pode abandonar a arte ou função de educar, que uma ação educativa, ela pode todas as coisas, não pode tudo, mas pode todas as coisas. E pode todas as coisas onde você esteja, não pode tudo. Entre as coisas você esteja na sua realidade, totalidade e potencialidade, nesses vínculos e desvínculos que ocorrem entre esses dispositivos ligados à própria corporeidade. Que foi propriamente dito o jogo, propriamente dito o esporte, propriamente dito alguns conceitos, o que matrizes, que nos coloca em improvisações ao olhar olhar dessas classes e pressões sociais, ou seja, etnias e gêneros, e os caprichos que vêm colocar uma particularidade, que vem a colocar pecados aonde não tenha, e ainda assim não tem pecado, muitas vezes pode ser um robô ou um tipo de pessoa que não tem um tipo de coração e as suas vontades e desejos ligados aos meios. Pois bem, para resumir essas preocupações e essas inquietações sobre pesquisas, os campos ilustrativos, desde os primeiros canais e o que foi colocado, há preocupações, ok? Já falei, mas as preocupações colocam inquietações, e essas inquietações colocam sugestões, e essas colocações
nos coloca uma consequência entre a intencionalidade e a ação, que vem a haver uma ação educativa. E onde tem uma ação educativa, tem uma reflexão nessa ação. E a reflexão nessa ação vai haver a troca de saberes entre o meio e o seu dever, entre o meio e seus direitos. Ou seja, colocando em predominância a lucidez. Ok? Nesse ser que focaliza sobre objetivos explícitos. Esse ser pode ser eu ou a nós, pode ser a ti ou a nós, esse ser explícito que vai expor e subordinar os meios aos fins. Aonde há uns fins, em pontinho, pontinho, há meios. Aonde podemos conceituar jogos, aonde há os seus fins, ou seja, fica pontinho, pontinho, pontos de interrogativas. Esse é o conceito do jogo. Quando começamos a querer jogar mais, aí que podemos ver a diferença. O esporte tem a programação, tem o treinamento, tem a duração, a durabilidade e tem o objetivo para acabar naquele momento e naquela hora crucial. Embora pode haver alternâncias, WO, ou seja, fatores que possam haver alternâncias entre o conceito do jogo e o conceito que é esporte e o conceito que é jogo. Pois bem, essas causas entre o conceito do jogo e o conceito do esporte nos coloca as causas e causalidades e durabilidades entre o aperfeiçoamento, onde há uma eficiência. Em resumo, quero dizer que a própria consciência ela é reorganizada e organizada a cada dia. Dessa forma, as discussões temáticas devem tomar duas posições distintas, com questões de valor inestimável e de alcance educativo inquestionável. Às vezes você não vai ter um retorno, é um valor inquestionável. O que nós passamos a cada hora, a cada momento, falando sobre educação, sobre motricidade e os benfeitos que aconteceram nas suas grades curriculares. Os benfeitos que fizeram entre as maliciências e as perturbações que ocorreram dentro de sala de aula, hospitais ou outros lugares que nós colocamos nossos pés, onde houve contas ou contos históricos que nos colocam uma delegação imitativa, copiciosa em nossas vidas. Pois bem, então essas instituições promotoras de sucesso, assessorias, sucessorias e satisfação dos educandos e professores. Ok? Por essa dinâmica, as partes envolvidas no processo, quando falo as partes, já falo lado A, lado B. Quando falo as partes, já falo de autonomia, ou já falo de que uma pluralidade entre equipes que têm visões conjuntas, mas não tem uma visão igual. Tem visões que possam chegar a um resultado e um bom senso, mas há diferenças. Ou seja, eu posso dialogar com vários professores, educadores, tutores, mentores, mas eu vou haver um acordo com eles. Mas o debate vai ficar ao ver em questões de que a distinção entre o discurso e a fala, a escrita e a linguagem e a própria ciência que vem a relacionar a nossa vida diária. Então, tomaria os nossos novos rumos se nós pudéssemos entender a cada um e respeitar a bagagem cultural e a autonomia. Assim, novos rumos, novas fronteiras, novas rupturas ligadas à timidez e expor, ou seja, sobre o próprio escândalo. Ou seja, qual o tipo de ser humano que nós somos? Quem nunca teve um escândalo ou assim mesmo a própria moral falou contigo. Quem és tu? E eu falo, sou a moral. Eu sou o vitoriano de todos, sou o conquistador. Eu sou um grande guerreiro, lutador, e eu tenho uma moral muito grande aonde eu vou. Mas o que é moral? Moral, a maioria das vezes, é uma aquisição cultural, costume onde você está. Se ali essa aquisição é grande, se você é um grande homem majoritário ou mulher majoritária, nós temos que só se adaptar a esses meios de conjunto de ideias e concepções que vem a proceder a cada dia em nossa vida. Pois bem, nessas modificações, o professor, o professoriado, o doutoriado, ou seja, o mentoriado, passa a dizer um meio de transmissão. Ou seja, o professor passaria de mero transmissor de conhecimento, que nos coloca consequências ligadas ao aparelho conveniente. Okay? Se a moral tem esse conceito em questões impactantes de violência, nós temos que ser, ou seja, meios transmissores para tentar se adaptar a essas questões impactáveis.